What an honor and a privilege to be here. Que honra e privilégio estar aqui. So humbled by this amazing, kind invitation. Eu estou muito com o coração humilde por este convite bondoso de vocês. You know, as we began to worship, I just felt at home. Quando começamos a adorar, eu me senti em casa. Because the Bible says true worshippers will worship in truth and in spirit. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. So I'm so excited for what the Lord is about to do in our midst. Eu estou muito entusiasmado por aquilo que Deus está para fazer em nosso meio. Excited because I don't know what He's going to do. Eu estou entusiasmado porque eu não sei o que Deus vai fazer. Because God is always doing new things in new ways. Porque Deus está sempre fazendo coisas novas de formas novas. You know how I've been so privileged this year and last year and the year before last year seeing God move. Como tem sido privilegiado por ver o mover de Deus no ano passado e o ano anterior, e este ano também. And He doesn't always move in the same way, but He always moves in a different way. Ele nem sempre se move da mesma forma, mas formas diferentes. And because God is always doing new things and in new ways. Porque Deus está fazendo sempre coisas novas de formas novas. So I am immensely grateful for this kind invitation. Eu estou imensamente grato por este convite bondoso de vocês. No, through Taina to the amazing pastors and the leadership of the church. Por meio de Tainá, o pastor e toda a liderança dessa igreja. So now that I'm here, it's going to be an interesting few days. Então, agora que estou aqui, esses dias vão ser muito interessantes para nós. Because many of the times we expect God to come in a certain way. Porque muitas vezes esperamos que Deus venha de uma certa forma. This whole year and last year, the Lord has been pushing boundaries of my life. Este ano e o ano passado Deus tem empurrado fronteiras na minha vida. Because we can easily become so familiar with God. Porque facilmente nos tornamos familiares com Deus. But God never wants us to become familiar with Him. Mas Deus nunca quer que sejamos familiares demais com One Ele. of a sentence that has really provoked my heart this year. Uma das frases que provocou o meu coração neste ano, Where I felt the Lord would say to me, onde eu senti Deus falando comigo: David, if I come in your life, David, se eu vier à sua vida, outside your frame of reference, eu vou deixar de lado sua moldura de will you be referência. open to me? Quando você se abrir, o seu coração a I'll mim, say that to you. eu vou falar isso para você. If God comes outside your frame of reference, Se Deus vem para fora, um jeito diferente da sua moldura de referência, will you be open to Him? você estará aberto a ouvir? Many of the times it's hard to be open to Him. Muitas vezes é difícil estarmos abertos a Because Ele. when you do a study of all the revivals ever happened on earth, Porque quando você estuda todos os avivamentos que já aconteceram, if we all in here enter in one revival, se nós entrarmos em apenas um avivamento, all in here will struggle with the next revival. apenas aqui neste lugar nós temos uma grande luta para o próximo Because avivamento, we para compreender. expect God to come the same way He came in this revival. Porque nós esperamos que Deus venha da mesma forma que Ele veio neste avivamento. Turn to someone next to you and say, He ain't gonna do that. Fala para a pessoa ao seu lado, Ele não vai fazer assim. He ain't gonna do that. Ele não vai fazer assim. And so one generation that enters in a revival will struggle to enter into the next revival. Quando uma geração entra num avivamento, ela tem uma luta maior para entrar no próximo avivamento. Because when the Lord said to Moses, the Israelites are thirsty, Quando Deus diz para Moisés sobre here is the rock. Ele diz, Ele é a rocha. Smite the rock. Então ataque a rocha. Moses smote the rock. Moisés então atacou aquela rocha. And water came out of the rock. E a rocha, de repente saiu água daquela A rocha. prophetic picture of Jesus É uma profecia de Jesus, being uma figura smitten profética on the dele. cross, Ele está lá naquela cruz. being pierced on the side, Ele foi passado a lança ao seu and lado. water came out of his E body. então a água saiu do seu corpo. Because Jesus was the rock they drank in the wilderness. Porque Jesus é a rocha que eles beberam naquele deserto. But next time when the Israelites were thirsty, Mas na próxima vez que os israelitas estavam com God sede, said to Moses, Deus falou para Moisés, "Here's a rock. aqui está a rocha. Speak to the rock." Fale a rocha. Moses smote the rock.
Mas Moisés, na primeira vez, havia falado, obedecido, and e his agora ele atacou a actions rocha. were implying Então, o que está implicado aqui, that Jesus was going to be crucified 2 times. que Jesus seria crucificado 2 And vezes. Jesus was only going to be crucified once, Moses. Mas Jesus somente foi crucificado uma vez, Moisés. And that caused Moses not to enter into the promised land. Isso fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. So from today as we go forward, Então, a partir de hoje, enquanto nós obedecemos, if God will come outside your frame of reference, se Deus vier numa moldura de referência fora do que você espera, will you be open to Him? você estará aberto para So Lord, ouvi-lo. we pray tonight. Então, Deus, oramos hoje à noite. It's easy for me and everyone to say, yes, we'll be open. É muito fácil para mim e para todos nós falarmos sim, estamos abertos. Until your glory falls in this place. Até a tua glória cair neste lugar. Many of us will be like, is this really God? Alguns de nós talvez vão falar, é realmente Deus que está fazendo isso? So Lord, would you remove every fear, every worry and every stress? Deus, remova todo estresse, todo medo, toda preocupação. Enlarge our hearts for that which you want to do. Alargue nossos corações para aquilo que o Senhor quer fazer. Because it's not by power, not by might, but it's by your spirit. Porque não é pelo poder, mas nem por força, mas é pelo teu espírito. And you have not given us a spirit of fear, E o Senhor não nos deu um espírito de medo, but of love, power and a sound mind. mas de amor, de poder, de uma mente que é sã. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Turn to the person next to you Chega a pessoa ao seu lado and say good evening. e fala, boa noite. And tell them, buckle up. E fala para ela, coloque os seus cintos. It's gonna be a long ride, Vai ser um passeio longo, but a very good ride. mas vai ser um You passeio may muito take a bom. seat. Podem se assentar. In Jesus' Em name. nome de Jesus. There is always a sound. Sempre há um som. There's always a sound Sempre há um som. whenever the Lord is about to do something. Quando Deus está prestes a fazer algo. Psalms 19, Salmo 19, verse 1 to 4. versículos 1 a 4. It says, Fala assim: the heavens declare the glory of God, os céus declaram a glória de Deus. and the firmament shows his handiwork. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Day unto day utters speech, Um dia profere essa mensagem a outro dia. and night unto night reveals knowledge. Uma noite revela conhecimento a outra noite. There is no speech, no language, Sem discurso nem palavras, where their voice is not heard. não se ouve a sua voz. The line has gone out through all the earth, Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra. and their words to the ends of the world. As suas palavras até os confins do mundo. Because there's always a sound. Porque sempre há um som. From the beginning of beginnings, Do começo do in começo. Genesis chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, verse 1 says, versículo 1 diz: in the beginning God, no início Deus, before it tells us what God created, antes de falar o que Deus nos criou, it says in the beginning God. diz no início Deus. When we have a revelation of who God the Father is, Quando temos uma revelação de quem é Deus o Pai, we will be a prophetic generation. nós seremos uma geração profética. Because we are hearing the voice of our Father, Porque estamos ouvindo a voz do nosso Pai, according to John 10:27, de acordo com João 10, that 27, says, my sheep hears my voice. dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. And that voice of his sound is always unique to every one of us. E a voz, esse som é sempre único, singular a cada um de nós. Whenever you find deliverance, there's always a sound. Sempre quando você encontra a libertação, há um Wherever som. you find healing, there's always a sound. Quando há cura, existe um som. Whenever you find a breakthrough, there's always a sound. Quando há o romper, há um som. Whenever you find a move of God, there's always a sound. Quando você vê o mover de Deus, há um som. Because there's always a sound that precedes a move of God. Porque há sempre um som que precede o mover de And Deus. a sound is always associated with who God is. E um som sempre associado a quem Deus é. Because God speaks and He speaks so well. Porque Deus fala e Ele fala tão bem. The Bible says in John 3:8, A Bíblia fala em João 3,8. Jesus said,
Jesus diz: The wind blows wherever it wishes, o vento sopra para onde quer, and you hear the sound of it. e você ouve o som dele, But you cannot tell where it's coming from mas você não consegue dizer de onde or where vem it's going to. ou para onde está indo. So is everyone who is born by the Spirit. Assim é todo aquele que é nascido do Turn to Espírito. someone next to you and say, you are spirit born. Fala para a pessoa ao seu lado: você é nascida do Espírito. You are so spirit born. Você é nascido do So these Espírito. next days, the Holy Spirit wants to encourage your spirit. Nesses próximos dias, o Espírito Santo quer encobrir o seu espírito. Because when you are encouraged in your spirit, Porque quando você é you encorajado no seu become espírito, sensitive to His Spirit. você se torna sensível ao seu Because God espírito. speaks so well. Porque Deus fala tão bem. Even the Bible says King David himself, Até mesmo o rei Davi, a Bíblia diz, when he was going to go to war with the Philistines, quando ele iria para a guerra com os filisteus, he was instructed to wait for a sound. ele foi instruído a ouvir um som, The esperar. sound was going to come on top of the mulberry trees. O som não estava no topo das árvores According altas. to 2 Samuel chapter 5 verse 23. De acordo com Samuel 5:23, Because there's always a sound. porque há sempre um som. When Elisha when the enemy came against him, the Syrians, Quando Eliseu recebeu os inimigos assírios contra the ele, Syrians had to hear a sound, os assírios eles teriam um which som, was like a noise of the chariots and the horses, porque era o som dos cavalos which chegando até sounded like eles. a great army. Era um grande exército When chegando the a eles. Syrians heard this sound, Os assírios tinham esse som. they began to run for their lives. Então eles começaram agora a correr I'm pelas go- suas próprias I'm vidas. going somewhere with this tonight. Eu vou chegar daqui a pouco a algum lugar com esta verdade. In Acts chapter 2 verse 2, Em Atos 2:2 it says, suddenly diz: de repente, a sound like a blowing of violent wind. o som como de um vento impetuoso. This wind came from heaven Este vento veio dos céus and filled the whole house e encheu todos os corações e as whilst they were casas. sitting. Enquanto eles estavam sentados naquele cenáculo. When you hear the book of Matthew chapter 27, Quando você vê em Mateus 27, when Jesus hung on the cross, quando Jesus ele é crucificado naquela cruz, there was a sound that was heard in the temple houve um som que foi ouvido naquele templo, where the curtain was torn from top to bottom. onde então o véu foi rasgado de cima para baixo. And there was a sound of an earthquake Então houve o som de um in terremoto. verse 51, No versículo 51, where the ground began to quake. quando então começou a terra a se And mexer. verse 52 it says, E no versículo 52 diz: there was a sound houve um som of those that had already gone to be with the Lord daqueles que já estariam com o Senhor. were raised up from the ground. Eles se levantariam dos seus túmulos, Because there is a sound porque há um som that comes in your situation que vem em sua situação and cause that which was dead e causa aquilo que estava morto to come alive. a voltar a There is a viver. sound Há um som that brings que healing, traz cura, salvation, salvação, deliverance, libertação, breakthrough, romper and pushes back e empurra para the trás powers of darkness. os poderes das trevas. Because how can there be a revival Porque quando há avivamento without a sound? sem som não There é is a possível. sound Há um som para o which is avivamento. found in Romans chapter 8, Isso é encontrado em Romanos capítulo 8, 22 to 23. versículo 22 a And 23. this sound, E este som it's a sound of intercession. é um som de intercessão. It's a sound of prayer. É um som de oração. Where the whole creation Quando toda a criação is groaning está gemendo, in travail. ela está dentro dela Because the mesma gemendo, creation is groaning porque ela está gemendo, for the sons esperando pelos and filhos daughters of God e filhas de Deus to be revealed. serem revelados. Because there's a sound Porque existe um som that precedes que precede a move of God. o mover de Deus. My question tonight is, Minha pergunta hoje à noite é: are you open to that sound? você está aberto a este som? Before you say yes, Antes de você falar be sim, very careful what you're saying yes tome to. muito cuidado ao que você diz sim Because para. I'm not into hype.
Porque eu não estou entusiasmado com um hype qualquer. I'm into oil. Eu estou entusiasmado com There's a óleo. difference between hype. Há uma diferença entre Because a hype, hype does not break the yoke. porque não é o hype que quebra o jugo. It's the anointing. É a unção que faz isso. Our generation, A nossa geração we have never really experienced nunca tem a experimentado move of God. o mover de Deus. We have heard about it. Ouvimos We falar have dele. read about it. Lemos sobre We ele. have hyped about it. Nós temos um But hype we a have never respeito disso. experienced Mas não it. temos ainda But you experimentado. don't have to wait any longer. Mas você não tem que mais esperar. It all depends to Tudo depende de how hungry you are. quão faminto So você my está. question tonight is, Então minha pergunta hoje à noite how é: hungry are you? quão faminto está você? Because the Bible says, Porque a Bíblia diz: blessed are those that hunger benditos sejam aqueles que estão and famintos thirsty for righteousness, e sedentos pela justiça, for they shall be filled. porque eles serão We cheios. need to learn how to befriend hunger. Nós precisamos que nossos corações tenham fome. Hunger is a good friend you and me need to have. Fome é algo que você realmente precisa adicionar à Because in sua the vida. natural, Porque no natural, how do you get hungry? como é que você fica By faminto? not eating. Por não comer. But in the kingdom, Mas no you reino, get hungry você se torna by faminto eating. quando você The more you come. eat, E quando você the está more you comendo, get hungry. mais você tem The more you fome. get hungry. Quanto mais você tem The more fome, you eat. mais você The come. more you eat, Mais você the more come, you get hungry. mais faminto So my você question fica. tonight is, Então minha pergunta hoje à noite how é: hungry are you? quão faminto você How está? hungry are you? Quão faminto está Because você? Deuteronomy chapter 8, Porque a palavra de Deus diz para verse nós, 3, it says, Deuteronomy 8, Deuteronômio 8, verse 3, it says, versículo 3 diz: so he humbled you então ele te humilhou and allowed you to hunger, e ele te permitiu a and ter he fed fome you with manna, e ele te and alimentou you com did maná not know what manna was. e você não sabia o que era o maná. So you went to your fathers Então você foi aos seus and pais, you asked your daddy and mama, você perguntou ao papai e à mamãe: what is manna? o que é maná? And they did not know what manna was. Eles não sabiam o que era maná. But God was testing us Mas Deus estava nos as He was testando, testing the Israelites como ele estava testando os to israelitas, see para ver what is really deep in their hearts. o que estava realmente profundo nos seus So God corações. made them hungry. Então Deus os fez And famintos. He wanted to see E o que ele queria que eles what will vissem, satisfy their appetite. o que vai satisfazer o apetite Whatever deles, satisfy your appetite o que vai satisfazer o seu is apetite, what you got to. é o que você So recebeu. God gave them manna. Então Deus deu So a eles what o is maná. manna? Então o que é maná? Manna means Maná significa bread of life. pão da vida. That's one meaning. Este é um But I significado. like the other meaning. Mas eu gosto do outro The meaning of significado. manna O significado de maná means é: what is it? o que é isto? That's the meaning of manna. Este é o significado de maná. So God gave them Então Deus deu a what eles. is it? O que é isso? They did not know what it was. Eles não sabiam o que So era. they went to their parents, Então eles foram aos pais, mom and dad. papai e mamãe. What is this? O que é isso? Their parents did not know what it was. Os pais não sabiam o que era. But in the question, Mas na pergunta, what is it? o que é isso? There was a revelation Havia uma that man revelação will not live by bread alone, que o homem não vai se viver somente pelo pão but dessa man will terra, live by the living word of Jesus. mas o homem vai viver pela palavra da boca But de how hungry Jesus. are you? Quão faminto So está the você? more hungry you are, Quanto mais faminto você the está, more you be filled. mais você será When a cheio. child loses their appetite, Quando uma criança perde seu every apetite, parent gets worried. todo pai fica You preocupado. almost need to take your child to a doctor. Você sempre precisa levar o seu filho ao Because médico. a child is never meant to lose their appetite. Porque uma criança nunca foi designada para Just like perder a o seu child of apetite. God Somente o filho de is never Deus. meant to lose their appetite for God. Ele nunca foi designado a perder o seu apetite por Do you Deus. still have the appetite Você ainda tem that apetite you had when you encountered Jesus? quando você encontrou com I Jesus o am mesmo more apetite in love hoje? with Jesus. O nosso encontro I com am more Jesus. hungry for Jesus Eu estou mais faminto hoje this por year Jesus. more than I did last year. Mais este ano do que no ano Because I passado. want to be blessed. Porque eu quero ser Ble- abençoado por Blessed Ele. are you Abençoados são and vocês. me Eu também. when we hunger Quando estamos and famintos thirsty e for sedentos righteousness. pela justiça. Good evening. Boa noite. Turn to someone next to you Diga alguém ao seu lado, and say, how hungry are you? quão faminto você está? How hungry are you? Quão faminto está você? How hungry are you? Quão faminto está você?
Whatever you are hungry for is what you pursue. Aquilo que você está faminto é o que você persegue. You pursue what you are hungry for. Você persegue aquilo que você tem fome de. How hungry are you? Quão faminto está você? So you and me, we are all invited Então eu e você somos to this convidados amazing dining table. a esta mesa de jantar maravilhosa. I know what it means growing up in Africa without food. Eu sei o que é crescer na África e o que é comida. And I know what it means to be hungry for God. Eu sei o que é ter fome de Deus. And I've never lost my hunger for God. Eu nunca perdi a minha fome por Deus. And I never want us to lose our hunger for God. Eu nunca quis que nós perdêssemos nossa fome por I don't Deus. come from a charismatic Pentecostal background. Eu não vim de um background carismático pentecostal. I come from a very traditional Anglican church. Eu vim de uma igreja anglicana tradicional. That's my background. Este é o meu background. Where I used to wear the red and white robe as an altar boy. Quando eu usava aquelas vestimentas vermelho e branco de um garoto do altar. I never had a desire to preach. Eu nunca fui designado a pregar. I had an appetite to serve God Eu tive um apetite para servir a as Deus. long as I didn't need to speak. Eu não precisava falar, não queria falar. Because God only healed me at the age of 21 years old. Porque Deus ele me curou quando eu tinha 21 anos. To be able to speak the way I'm speaking now. Para falar da forma que eu estou falando agora. It used to take me 3 to 4 minutes to say one sentence. Levava para mim 3 a 4 minutos para falar uma frase. So I had no desire to be on stage. Então eu não fui designado para estar num palco como And I don't esse. have a desire to be on stage. Eu nunca tive o desejo de I estar have num a palco. desire to serve God. Eu tinha um desejo de servir As a long Deus. as I'm not on the stage. Desde que eu não estivesse num palco. So I said, God, Então eu disse, Deus, you can call me to do anything, o Senhor pode me chamar a fazer qualquer but coisa, never call me to speak. mas nunca me chame para falar. God answered that prayer, Deus ouviu essa oração. not in my way, but according to his way. Não da minha forma, mas de acordo com a forma dele. And God encountered me Então Deus ele me encontrou in a supernatural way de uma forma sobrenatural, that delivered me que me libertou from all the fear of men I had de todo o medo de homens que eu for tinha 21 years. por 21 anos. I used to avoid speaking to people. Eu costumava evitar falar com as pessoas. When I knew that you were going to greet me, I'll go the opposite direction. Quando eu sabia que você viria me cumprimentar, eu iria para uma direção Because oposta. my jaws used to lock. Porque a minha mandíbula, I ela began to travava. stammer and stutter. Eu não conseguia mais falar. So how did I learn the prophetic? Então como é que eu entrei no No one profético? taught me the prophetic. Ninguém tinha me ensinado o It profético. was a journey of listening. Foi somente na capacidade de ouvir. Because when you can't speak, you can't say much. Porque quando você não consegue falar, você não fala muito. So you have to listen. Então você precisa So ouvir. no one ever taught me the prophetic. Ninguém tinha me ensinado o profético. Since in Africa we never used to talk about the prophetic in the 80s or the 70s. Nos anos 80, ninguém falava do profético lá na África. Even in the 90s. Mesmo nos anos 90. So I grew up thinking I had a gift of good guessing. Então eu imaginei que eu tinha o dom de adivinhar muito bem. Because I knew the question the teacher was going to ask. Porque eu já sabia a pergunta que o professor faria antes dele fazer. Before they asked the question, I would write the answer to my friend. Antes dele fazer a pergunta, eu já escrevia a pergunta para o meu amigo. And he always got the answer right. E ele sempre tinha a resposta And he certa. was like, how do you know? Ele falava, como você sabe? I did not know that I knew Eu não sabia que eu sabia. that God was speaking to me from a very young age. Que Deus estava falando comigo de uma idade muito nova ainda. So it was in 1997 Então foi em when 1997, someone came to me quando alguém veio a in mim, this Anglican church nessa igreja anglicana, and said, I see you traveling around the world praying and preaching and seeing multitudes come to know Jesus. eu vejo multidões chegando a Jesus por meio de você, pregando e ensinando a I palavra. looked at him. Eu olhei para ele, In my heart, I'm like, you are a false prophet. eu pensei no meu coração, você é um falso That's what profeta. my heart says. É o que o meu coração disse. Because truth Porque verdade, before time antes da hora, seems like a lie. parece uma I'll mentira. say that again in English. Eu vou falar isso de novo em inglês. Truth Verdade, before time antes da hora, seems like a lie. parece uma mentira. That Isaiah Mas a would Isaías, come ele to viria the house of David. à casa de Davi. In Isaiah 7 verse 14. Em Isaías 7:14, And said, in this house, ele disse, nesta casa, a child is going to be born. um filho nascerá. And he's going to be called Messiah. E ele será chamado Our Messias, counselor.
o nosso Consolador, healer, aquele our que cura, deliverer. aquele que nos liberta. That was truth. Isso era But verdade, it was before time. mas foi antes da hora. And time had to catch up with truth. E o tempo precisava então alcançar a verdade. And so it seemed like a lie. Então parecia uma When mentira. an angel of the Lord came to Abraham and Sarah Quando o anjo do Senhor chegou a Abraão e Sara and Sara, said, e falou para eles: when I come back in a year, quando eu voltar em um ano, you are going to have a child. você terá um filho. That was truth. Isso era verdade, But it was before time. mas foi antes da So hora. Sarah began to laugh. Então Sara começou a rir. And the angel said, Abraham, Então o anjo falou: o que está acontecendo? your wife is laughing. Abraão, ela está rindo. And Sarah says, no, E Sara falou: I não, wasn't laughing. eu não estava rindo. Because the reason why she laughed, Porque aquilo que ela amava, it was because it was truth. na verdade, era verdade toda But it essa. was before time. Mas foi antes da So it hora. seemed like a lie. Então parecia uma mentira para Isaiah ela. would prophesy to the house of David. Isaías profetizou a casa de Davi. And he had to wait for 680 years. Então, de repente, esperou 180 years? 680 anos. 680 years 680 anos for foi a the espera prophetic word to come to para pass. que a palavra profética acontecesse. Sarah and Abraham Então, Sara e Abraão had to wait for 9 months. precisaram esperar 9 But meses. before the prophetic word came to pass, Mas antes da palavra profética se Abraham cumprir, and Sarah Abraão e Sara had a good idea tiveram uma boa to ideia help God. para ajudar Deus. Turn to someone next to you Fala para alguém ao seu lado and say to them, e diga a ele: God doesn't need your help. Deus não precisa da sua ajuda. God doesn't need your help. Deus não precisa da God sua ajuda. wants your obedience. Deus quer a sua They obediência. tried to help God Eles tentaram ajudar a Deus and they produced an Ishmael. e eles produziram Ismael. If they'd waited upon God, Se eles esperassem em Deus, they would have produced just an Isaac. eles produziriam apenas Can you Isaac. imagine when Abraham and Sarah, if they had not produced an Ishmael, Imagina Abraão e Sara, eles produzindo Ismael. how different the world would be today? Como seria o mundo diferente se eles não tivessem So produzido your Ismael? obedience Então a sua brings a obediência blessing traz uma to the next bênção generation. à próxima Our geração. disobedience A nossa brings a desobediência curse traz uma to the maldição next generation. à próxima geração. Turn to someone next to you Fala alguém ao seu lado and say to them, e diga a ela: let's bless the next generation. vamos abençoar a próxima Let's geração. bless the next Vamos generation. abençoar a próxima Because he's geração. the God of Abraham, Isaac and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. But the question tonight is, Mas hoje a pergunta: how hungry are you? quão faminto está Turn você? to someone next to you and say, Fala alguém ao seu lado: you and me, we are invited. eu e você somos convidados. We are invited. Somos We are convidados. so invited. Nós somos tão The convidados. first group of people Jesus met O primeiro grupo de pessoas que Jesus se encontrou in Matthew chapter 4 verse 9. em Mateus 4:9. He says, follow me Ele disse a eles: and siga-me, I'm going to make you e eu farei de vocês fishers of men. pescadores de He didn't say homens. follow yourself, Ele não falou: siga a si follow your mesmo, talent, siga o seu follow talento, your gift. siga o seu He says, dom. follow me. Ele disse: siga a mim. Then I am the one Então eu sou who's going to aquele reveal to que you vai revelar a what I'm você calling you o into. que eu estou chamando você The para challenge we viver. have today, O desafio que temos our hoje, generation, na nossa we geração, want to know our calling, nós queremos saber nosso but we don't chamado, want to know who's calling us. mas não queremos saber quem está nos chamando. Many times when I'm praying for people, Muitas vezes estou orando por the pessoas. first thing you hear A primeira coisa que você is, ouve: please pray for my calling. por favor, ore pelo meu chamado. And I was like, I can't wait for someone to say, Eu tô assim, esperando, eu quero ver alguém falar. please pray that I may get to know Jesus more. Por favor, ore para que eu conheça mais Jesus. Because the main thing Porque a coisa principal is to keep the main thing the main thing. é deixar a coisa principal como principal. It's hard to keep the main thing the main thing É difícil demais deixar a coisa principal como a coisa principal. when you don't know the main thing. Quando você não conhece a coisa principal. I'll say that again. Eu vou falar isso de novo. The main thing A coisa principal is to keep the main thing the main thing. é deixar a coisa principal ser principal. It's hard to keep the main thing the main thing. É muito difícil deixar a coisa principal ser When you realmente don't know what the principal. main thing is. Quando você não sabe qual é a coisa principal. That's why Jesus come É por isso que Jesus diz: vem, to me, vem a mim, follow me,
siga-me, and I will make you e eu farei de você fishers of men. pescadores That de homens. reveals intimacy, relationship. Isso é necessário intimidade, Jesus. relacionamento com Jesus. If we are going to be a prophetic generation, Se seremos uma geração the profética, first thing is a primeira coisa é intimacy, relationship with Jesus. intimidade e relacionamento com Jesus. Because we don't want that day to come Nós não queremos que o dia chegue. when we say Jesus, Quando falaremos para we Jesus, prophesied, nós profetizamos, we healed the sick. nós curamos o doente. But Jesus says, Mas Jesus falará: depart from me. afasta-te de mim, I never knew you. eu nunca te conheci. Because you did all those things Porque você fez todas essas coisas from a gift, de um talento, not from intimacy. mas não de intimidade. The main thing is to keep the main thing the main thing. A coisa principal, tornar a coisa principal a principal. So that's why you see Elisha É por isso que nós vemos Eliseu in 1 Kings em 1 Reis, chapter 19, versículo 19, verse 21. versículo 21. Elisha, Eliseu, 1 Kings chapter, 1 Kings. So Elisha Eliseu, is in his father's field ele está no campo do seu pai. and he's plowing with his father's oxen. Ele está ali, então, cuidando daquele campo, lavrando o campo. And what happened was E o que aconteceu foi, Elijah Eliseu, came. ele veio. Can I have the blue one, please? Elijah, Eliseu veio, he came and put a mantle ele colocou um manto. on Elisha Elias em Eliseu. and he removed the mantle off him. E ele então removeu esse manto dele. Elijah started going his own way. Então ele estava indo num caminho. Elisha began to follow him. Eliseu começou a segui-lo. Elijah turned back Então ele voltou and said, "What have I done to you? e ele falou: o que eu fiz para você? Go back home." Volte para casa. Elisha went back home, Eliseu voltou para took casa. all the oxen Então ele voltou todo aquele gado que ele and tinha made a Brazilian barbecue. e fez um barbecue, um churrasco It's in the brasileiro. Bible. It's Tá in the na Bible. Bíblia, tá aqui na Bíblia. It might not say Brazilian, but he made a barbecue. Talvez não foi um churrasco brasileiro, mas foi um Who churrasco likes aqui. barbecue here? Quem gosta de churrasco aqui? Anyone vegetarian? Quem aqui é vegetariano? Anyone vegetarian? Algum vegetariano? Thank you. Anyone vegan? Obrigado. Alguém vegetariano? I'll pray for you later. Eu vou orar por você depois, tudo bem? Elisha received something. Eliseu recebeu algo. And when he received something, E quando ele recebeu este he algo, went back home ele voltou para and casa. took all the oxen, made barbecue out of them. Então ele fez um churrasco com Then aquele he gado. kissed his mother and father goodbye. Então ele deu um beijo no seu pai e mãe e falou tchau. And he followed Elijah. E ele seguiu então On that Elias. journey, it was between 18 to 20 years. Isso foi um relacionamento de 18 a 20 But in anos. 2 Kings chapter 2, Mas em 2 Reis, versículo 2, verse capítulo 1 2, to 6, versículos 1 a we 6, see now the time had come for Elijah nós vemos que agora chegou o tempo de Eliseu, de Elias, to go to be with the Lord. para estar com o Senhor. So Elijah said to Elisha, Então Elias disse para "My Eliseu: time has come. o meu tempo I chegou. want you to stay here Eu quero que você fique aqui, in Gilgal." aqui em Gilgal. And Elisha said, Então "As long as I live and you live, Elias disse: enquanto eu viver e I você am not viver, staying in Gilgal, eu não ficarei em Gilgal, because I know what I received porque eu sei o que eu when you recebi. put the mantle on me. Quando você colocou este manto em I mim, didn't waste 18 to 20 years eu não desperdicei 18 a 20 anos following your mentorship seguindo a sua to mentoria, only say goodbye now. apenas para dizer tchau I am agora. hungry Eu estou for faminto. what I tested Eliseu falou: aquilo que eu when you put experimentei the mantle on me. quando você colocou o manto But sobre mim. Elijah wanted Elisha Que Elias queria que Eliseu soubesse to stay in Gilgal. era que ele ficasse em Gilgal. So what is Gilgal? O que é Gilgal? Thank you for asking. Obrigado por perguntar. Gilgal is the first stage Gilgal era o primeiro estágio. in Joshua chapter 4 and Joshua chapter 5 Em Josué capítulo 4 e Josué capítulo 5, when God said quando Deus to disse the leadership of à Israel, liderança de Israel make yourself some flint knives que hoje à noite vocês se tornem
perceptíveis. Because it's a time of circumcision. Porque há momento agora de It was circuncisão. where the Israelites were circumcised. Então, quando os israelitas eles foram circuncidados, Where God was saying, you are now making a covenant o que Deus estava falando, você tem agora uma aliança with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. com o Deus de Abraão, de Isaac e de You Jacó. have been living for 430 years under the bondage. Você tem vivido 430 anos fora And desse... this bondage has been the bondage of Pharaoh. O que você tem vivido é debaixo de um jugo de Faraó. But now I am freeing you. Mas agora eu estou te livrando deste Because jugo. God doesn't want you to date him. Porque Deus não quer que você namore com He esse wants you to jugo. covenant him. Ele quer, na verdade, que você tenha uma aliança com And Deus. covenant requires blood. E a aliança requer So sangue. at Gilgal I get born again. Então em Gilgal eu nasço de novo. I come out of Egypt. Eu saio do Egito. I repent and I renounce of my sin. Eu me arrependo e eu renuncio I do meu get born pecado. again and I receive salvation. Eu nasço de novo e eu recebo a salvação. But many people start in Gilgal Mas muitas pessoas começam em Gilgal and finish in Gilgal. e terminam suas Turn vidas to em someone Gilgal. next to you and say to them, Diga alguém ao seu lado e fale assim: the journey has just started. a jornada somente começou. There is more to go on this journey. Há muito mais a fazer nessa jornada. Don't stop there. Não fique parado neste In lugar. Gilgal, it's like Psalms 100. Em Gilgal, como os Salmos 100, Verse 1 to 4, it says, versículos 1 a 4 diz: we enter his gates with thanksgiving nós entramos em seus portões com ações de and graças. his courts with praise. E a sua corte nós entramos com Many hinos de just louvor. enter the gate, Quando entramos por seus but they portões, never come into the fullness of God. mas muitos não entram pelos portões e Elijah entram na said, plenitude de Deus. stay here in Gilgal. E eles ficam parados aqui em And Gilgal. Elisha says, I want the double portion of anointing. O que Deus está falando para nós, Ele tem uma porção dobrada de unção If sobre nós. it's not in Gilgal, Não é somente em I Gilgal. am not staying in Gilgal. Eu não vou ficar em Gilgal. And Elijah said, Então Elias disse: I am going eu estou indo. to Bethel. Eu estou indo a Betel. That's the next place. Esse é o próximo From lugar. Gilgal Gilgal to Bethel. a Betel. What is Bethel? O que significa Betel? Read anywhere in the Bible Leia na palavra de where it Deus. talks about Bethel. Quando fala sobre It was Betel, where Jacob, é onde Jacó, when he was wrestling at quando ele estava night, lutando aquela noite, it was where God encountered him at é onde Bethel. Deus encontrou com ele ali em So Betel. here in Gilgal, Então aqui em Gilgal, I get born again. eu nasço de novo. In Bethel, Mas em Betel, I get consecrated for God. eu sou consagrado para Deus. Many people want the anointing, Muitas pessoas querem a but no unção, one wants consecration. mas ninguém quer consagração. Here I get born again. Aqui eu nasço de The novo. darkness comes out of my life. A escuridão sai da minha The vida. chains are broken. As cadeias são quebradas. Here I have no authority Aqui eu não tenho to autoridade. preach, Eu não tenho autoridade to para pregar, teach, para ensinar, to do deliverance. para libertar. It's me who is being delivered. Sou eu que estou sendo But liberto. when we come to Bethel, Mas quando eu chego a it's a Betel, place now. é neste lugar I agora. lay my will down. Eu entrego a minha It's vontade a no Ele. longer me who lives. Não somente eu que It's vivo, Christ in me. mas é Cristo I em mim get que vive. anointed. Eu sou ungido. I encounter Him. Eu encontro com I Ele. get consecrated. Eu sou consagrado a Here Ele. is a place of crushing. Aqui é um lugar que Ele me esmaga. Everyone wants oil, Todo mundo quer but óleo, no one wants crushing. mas ninguém quer ser You're going to esmagado. be so crushed. É nesse lugar que Ele The more esmaga. crushed you are, Quanto mais Ele the more esmaga, oil you receive. mais óleo você Now we have recebe. a generation Nós somos uma that geração says, give me your oil. que dizemos, me dá o seu óleo. I Não, can't não. give you my oil. Eu não posso te dar o meu You're going óleo. to go through the process as well. Você precisa passar pelo processo Jesus também. went through it. Jesus passou The por ele. Apostle Paul went through it. Todos passaram por The ele. disciples went through Os it. discípulos passaram por We ele. cannot fake it. Não podemos We fingir. can fake anything in the kingdom of God. Podemos fingir qualquer coisa no reino de Deus. We can fake anything in the world. Podemos fingir qualquer coisa no But we mundo. cannot fake anything in the kingdom of Mas God. não podemos fingir no reino de The Deus. Israelites wanted to come out of Egypt Os israelitas, eles queriam sair do Egito and straight into the promised e land. queriam ir direto para a terra And God prometida. says, E então Deus falou, não, you are não. still slaves.
slaves. Vocês ainda estão escravos. Slaves don't inherit the kingdom. Escravos, eles não herdam o reino de Deus. Only sons and daughters. Somente filhos e Only filhas. sons and daughters. Somente filhos e filhas. Here I get consecrated. Aqui eu sou consagrado. It's at Bethel. É em Betel. Elijah said, Então Elias falou: stay here in Bethel. fique aqui em Betel. And Elisha said, I'm coming with you. Então Eliseu falou: não, eu vou seguir você. Because the next place we are going Porque o to próximo lugar onde nós is iremos called Jericho. é Jericó. So what is Jericho? Então o que significa Jericó? It's a place of warfare. É o lugar onde há luta. Every one of us in here, Todos nós aqui, we want to have a testimony. nós queremos ter um There is testemunho. no testimony Não há testemunho without a test. sem um Without teste, warfare. sem uma guerra. But we are not fighting for victory. Mas não estamos lutando por Because the vitória. victory has already been won by Jesus. Porque os vitoriosos já foram We ganhados are em going Jesus. from glory to glory to glory to glory. Nós lutamos de glória em glória em glória. But Elisha Mas Eliseu, said, I'm not staying. eu não vou ficar aqui. I'm not staying Eu não vou ficar in aqui. Gilgal, Em Gilgal, in Bethel, em Betel, or here ou aqui, in Jericho. em Jericó. Jericho is a place of warfare Jericó é um lugar de guerra, where Ephesians 6, onde Efésios 6, 10 to 18 10 a 18, says you put on the helmet of salvation, diz: você coloca o capacete the da salvação, breastplate of a righteousness, couraça da the justiça, belt of truth, o cinto da the verdade, shield of faith, o escudo da the fé, sword of the Spirit, a palavra do Espírito, and you fit your feet e você calça os seus with the pés shoes of the gospel. com os calçados do And the Evangelho. Bible then says, E a palavra diz para when nós: you put on the armor of God, quando você coloca a armadura de run Deus, away. nós estamos, não estamos He says, correndo, stand. nós ficamos de pé, nós ficamos And de pé, stand. de pé. Have you ever wondered why Você já se perguntou por quê? the armor of God A armadura de Deus never protects your back? nunca protege as suas costas? Because Por quê? you are never meant to be running away from the enemy. Porque você não foi designado para correr do The inimigo. kingdom of God is always advancing. O reino de Deus sempre It's está always avançando, advancing. sempre está He is the avançando, way, He is sempre the truth, and reinando. He is Ele the é a life. verdade, o caminho, a Christ vida. in you, Primeiro em você, the hope of glory. a esperança da glória é Stay Jesus. here in Fique Jericho. aqui, em Jericó. I'm going to Jordan. Eu vou ao Jordão. Elisha said, as long as I live Então ele disse: enquanto eu viver and you live, I'm coming with you. e você viver, eu irei com So they você. went to Jordan. Então eles foram ao So Jordão. what is Jordan? O que Jordão It's a significa? place of the supernatural. É um lugar do sobrenatural. Read anyway, talk about Jordan. Quando você lê e você It's estuda a sobre o place Jordão, of the supernatural. é um lugar de sobrenatural. Elijah took his mantle, Então Eliseu tomou este manto, smote the waters. ele bateu nas They águas divided asunder, e elas dividiram o and som. they crossed over to the other side. E eles cruzaram ao outro lado. And Elisha knew his time was coming. E Elias sabia que o seu tempo So tinha chegado. Elijah asked him a question. Então fez uma pergunta a ele: What do you want? o que é que você quer? What do you want? O que é que você quer? After 20 years, Depois de 20 anos, Elisha said, I want the double portion of anointing. Eliseu falou: quero dupla porção And de unção. Elijah says, if you see me being taken up, Elias fala: se você me ver subindo, you can have what you have asked for. você pode ter aquilo que você The pede. chariots and the horsemen and fire Então as carruagens came chegaram and took de Elijah. fogo e levaram Elias. And as Elijah was being taken up, Enquanto ele estava sendo levado aos céus, Elisha cried out, my Lord, Eliseu clamou: meu Deus, meu Deus! and Elijah dropped the mantle. E de repente o manto caiu sobre ele. Elisha caught the mantle, Eliseu pegou o manto and he had to divide the waters asunder e again. ele então dividiu as águas novamente. And he crossed over. E ele cruzou. So we are invited. Então somos convidados. Follow me and I'll make you fishers of men. Sigam-me e farei de vocês pescadores de Then there's homens. an impartation Então há uma transferência de unção that happens upon our lives. que acontece em nossas vidas. That's 2 Kings chapter 2, 1 to 6. Que 2 Reis, capítulo 1, 2, 1 a 6. And then now we begin to function in kingdom authority.
Agora eles funcionam na autoridade do reino de Now Deus. we see in 2 Kings chapter 4, Agora vemos 2 Reis, capítulo 4, verse 1 to 6. versículos 1 a 6. Elisha now he had the double portion of Eliseu agora anointing. tem a dupla porção entregue a ele. So he came to a house. Então ele veio à sua casa, I'm paraphrasing now. Knocked on the door. ele bateu na porta. And this house belonged to a woman whose husband had died. Essa casa pertencia a uma mulher que o marido tinha morrido. So she was a widow. Então ela era uma viúva. And Elisha asked, E Eliseu perguntou: what do you have in your house? o que é que você tem em sua casa? And the woman says, I have nothing in my house. A mulher falou: não tenho nada na minha Because the casa. creditors were going to come and check every belongings that she had. Porque eles vieram e tomaram tudo que nós tínhamos. Since there was nothing left in the house, Já que não tinha mais nada na the casa. creditors were going to come and take her and her sons to be slaves until they've paid off the debt. Os credores, eles viriam para tomar o filho dela, então e para que ele fosse levado à morte. And Elisha said, what do you have? Então Eliseu perguntou: o que é que você tem? He says, I have a jar of oil. Ela disse: eu tenho uma vasilha com óleo. And Elisha said, Então Eliseu go falou: and borrow as many jars as you can get in the neighborhood. vá e empreste vasilhas a todo mundo que This você puder emprestar. woman went and gathered as many jars. Essa mulher foi e tomou emprestado muitas They vasilhas. brought the jars. Elas trouxeram então todas And as the vasilhas. oil that was in that jar E o óleo que havia naquela vasilha began to be poured começou a ser enchido. in every jar. E encheu um pouco em In cada every vasilha. jar. Em cada In vasilha. every jar. Em cada vasilha. In every jar. Em cada vasilha. I don't know how many jars were there, Eu não sei quantas vasilhas tinham, but there was so much oil, mas havia tanto óleo, but there were few jars. mas havia poucas vasilhas. Because when the last jar was full, Porque quando a última vasilha foi plenamente cheia, the oil ceased. o óleo cessou. Oil is a metaphor of the Holy Spirit, Óleo é uma metáfora do Espírito Santo. just like wind and the dove. Ele também é a pomba e também é o vento. So there's so much of God. Há muito de Deus. So God is looking for containers Mas Deus está procurando aqueles que vão conter a sua that presença. He can fill with His glory and His presence. Vasilhas que Ele pode encher com a sua presença e com a sua glória. So Elisha walked through the invitation, Então Eliseu, ele caminhou the por esse convite, impartation, essa transferência de unção and the authority. e a autoridade também. But Elisha needed to find the next generation. Mas Eliseu precisava encontrar a próxima geração. Elijah passed it on to Elisha. Elias passou a Eliseu. Elisha looked for the next generation. Eliseu procurou a próxima geração. And in 2 Kings, Em 2 Reis, chapter 13, capítulo 13, verse 21 to 22, versículos 21 a 22, it says, diz assim: Elisha had died. Elias tinha morrido. He had died. Ele tinha morrido. So one day a family Então um dia uma família had lost their loved one. tinha perdido o seu amado. They were coming to bury their loved one. Eles estavam ali enterrando o seu And amado. they saw the Moabites, Então eles viram os moabitas, who were robbers. que eram aqueles que They were roubam, coming. ladrões. Eles estavam vindo. And they decided to drop their loved one in the grave of Elisha. E eles decidiram enterrar aquele amado no túmulo de Elias, de Eliseu. When that person who was dead Quando aquela pessoa que estava morta touched the bones of Elisha, tocou nos ossos de the Eliseu, person was raised from the dead. aquela pessoa se levantou dos mortos. Because Elisha died with a double portion. Porque Eliseu morreu com dupla porção. Because there was no next generation. Porque não havia uma próxima There was no geração. next generation. Não havia uma próxima So the geração. question tonight, Então a pergunta hoje à noite: do we have a generation temos uma geração that will not miss out the blessings of the Father, que não vai perder a bênção dos pais. but it's going to cost you everything? E isso vai te custar tudo. Do we have a generation Temos então uma geração that will not put out the fire? que não vai cessar o fogo. Because the fire on the altar Porque o fogo no altar has to be burning all the time. precisa estar queimando o tempo todo. According to Leviticus chapter 6, De acordo com Levítico capítulo 6, from verse 8 to 12, do versículo 8 a 13, the fire on the altar o fogo no altar has to be burning all the time. precisa estar queimando o tempo todo. I am so grateful to my amazing pastors that I'm under.
Eu sou muito grato aos pastores incríveis que eu estou debaixo deles. that I'm accountable to. As pessoas que eu preciso prestar contas da minha vida. But for me, Mas para mim, I've always prayed, God, let this fire never go out. eu sempre tenho orado para que este fogo nunca May cesse. this fire always be burning. Que este fogo sempre esteja You queimando. cannot encounter the God of fire and remain the same. Você não pode se encontrar com Deus do fogo e permanecer o mesmo. When I came back after being encountered by God, Quando eu voltei de um encontro com Deus, the first thing my mother said to me was, what happened to you? a primeira coisa que minha mãe me disse foi: o que aconteceu com você? I came back speaking so loud and so fast and so bold Eu estava falando tão alto, tão rápido, com tanta audácia. for not being able to speak for 21 years. Eu não tinha sido capaz de falar por 21 anos. You cannot encounter the God of fire and remain the same. Você não pode se encontrar com Deus do fogo e permanecer o I mesmo. told you of the prophetic word I got Eu disse que a forma profética in que Deus faz 97, em, in 1997. em 1997, que eu tinha encontrado com Ele. Few months later, Poucos meses depois, God said, Deus falou: 3 days in a row in an audible voice. 3 dias seguidos, In an audible voice. numa voz audível, podia ouvir. Close everything you are doing Feche tudo o que você está fazendo. and let's go into full-time ministry. E vamos a 100% no ministério comigo. Is that really you, God? Eu falei: é o Senhor Deus mesmo falando Because comigo? life was good. Porque a vida era I boa. was in university, Eu estava na universidade. studying systems analysis and computer designing. Eu estava estudando design de computação. I had a business Eu tinha um negócio. in the whole area of fashion. Na área de fashion I também. was representing Zimbabwe Eu estava representando em Zimbábue, in long jump and triple jump. In athletics. em atletismo também. Eu And I estava was playing soccer as well. jogando futebol e And fazendo God says, atletismo. close everything. E Deus falou: feche todas essas áreas. Let's go this direction. Vamos a esta direção. The gifts of God are freely given. Os presentes de Deus, eles são dados de graça. According to 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. De acordo com 1 Coríntios 12, But your calling is going to cost you everything. mas o seu chamado vai te custar tudo. It's going to cost you everything. Vai te custar tudo. That's why Elisha could not find the next generation. É por isso que Eliseu não encontrou a próxima geração. I am so blessed to have 2 teenagers Eu sou muito abençoado por ter 2 adolescentes that are so anointed. que são muito ungidos. They are both worship leaders. São ambos líderes de They adoração. are preachers. São pregadores. And they move in deliverance and in the prophetic. Eles se movem em libertação e no profético. Since Gabriela was 2 years old, Desde o Gabriel ter 2 anos. Tina knows our kids. Gabriela, ela conhece nossas crianças. And Gabriela got born again. Então ela se encontrou, ela foi nascida de novo em Jesus. And when she was 2 years old, she was filled with the Holy Spirit. E quando ela tinha 2 anos, ela então foi cheia do Espírito Santo. And at the age of 2 years old, she said, Daddy, can you please leave the room? I want to spend time with Jesus. E desde essa idade ela fala: por favor, papai, saia da sala porque eu quero ter tempo com Jesus. You have to be a secure father. Você precisa ser um pai realmente muito seguro. When your 2-year-old kid asks you to leave the room, Quando o seu filho de 3 anos fala para sair da sala. and she'll tell you, Daddy, I want to travel with you. E ela falava: papai, eu quero viajar com você. You do the teaching and the preaching, I'll do the ministry. Você faz a pregação e o ensino e eu vou ministrar as pessoas. From an age of 4 years old, De 4 anos de idade, I began to travel with Gabriela eu comecei a viajar com Gabriela and Samuel as well. e Samuel também. And as a family, we travel together. E como família viajamos So my juntos. question tonight is, Então minha pergunta hoje à noite é: how hungry are you? quão faminto está você? This is just appetizer. Isso é apenas o appetizer. Tonight is appetizer. Hoje é apenas o appetizer. You won't be able to handle the 7 courses É tomorrow. apenas a entrada, você vai ver muito mais de Deus para So my sua vida. question tonight is, how hungry are you? Minha pergunta para você é: quão faminto está você? I know what hunger is. Eu sei quão faminto nós estamos. Because me and my grandmother, we were so poor. Porque eu e minha avó éramos muito pobres. My grandmother used to boil, brown sugar Ela cozinhava tudo num açúcar marrom and put water in it. mascavo. That was our tea. E colocava água ali e esse era o nosso chá. She used to boil sweet potatoes. Ela então fazia borbulhar algumas batatas doces. That was our breakfast, lunch and dinner. Era nosso café da manhã, almoço e jantar. But I thought it was normal Eu achava isso normal. because we used to fast and pray. Porque nós tínhamos jejum e My oração. grandmama used to wake me up at the age of 7 years old at 3 a.m. Minha avó me acordava às 3 horas da manhã quando eu tinha 7 anos
para orar. and say, let's pray. E falava, vamos orar. Because grandmama was trying to teach me what spiritual hunger was. Porque a vovó estava me ensinando o que era fome espiritual. So how hungry are we? Então, quão famintos estamos?